Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto da maior importância para os vestibulares, que é a geometria analítica. A geometria analítica foi criada inicialmente para resolver problemas de geometria plana, através de métodos algébricos, ou seja, usando números, equações, sistemas de equações para resolver problemas geométricos. A ideia inicial e que a gente vai discutir na aula de hoje é como é que foi feita essa correspondência entre álgebra e geometria através dos pontos de uma reta e depois através dos pontos de um plano. E a primeira ideia, então, o primeiro conceito seria o conceito do eixo real. Então, você imaginar o seguinte, imagina uma reta como essa, que como a gente sabe é formada de infinitos pontos, e a partir daí, para cada ponto dessa reta, a gente vai fazer corresponder um certo número, ou a gente vai associar cada ponto da reta a um certo número. E aí você pega essa reta, escolhe um ponto que você vai associar ao número 0. Suponhamos que nessa reta aqui, você escolha esse ponto para estar associado ao número 0. Esse ponto que está associado ao 0 a gente chama de origem dessa reta, origem desse eixo. E repare que esse eixo, na verdade, é uma reta orientada. Tem uma setinha aí apontada para a direita, o que vai indicar que a partir desse ponto que a gente associou ao 0, os números positivos serão associados aos pontos que estão à direita desse 0. E os números negativos vão estar associados aos pontos que estão à esquerda do 0. Então você vai escolher agora onde é que você vai colocar o número 1. O ponto vai estar associado a 1, vamos supor que esteja aqui mais ou menos. Quando você escolhe onde é que você vai colocar o 1, você cria uma unidade de medida ou uma escala para você poder marcar todos os números que estão ou que estariam sobre essa reta. Ou seja, depois que eu marquei a distância do 0 até 1, com essa mesma distância, eu consigo encontrar a posição, por exemplo, do número 2 agora. E depois o número 3. E assim por diante. Ou seja, usando sempre uma determinada escala, você começa a marcar sobre a reta os números que correspondem a cada ponto dela. E para a esquerda estarão os números negativos, ou seja, com essa mesma distância, eu marco aqui o número menos 1. Depois menos 2, menos 3 e assim por diante. E não só os números inteiros, mas também os números fracionários, números decimais, os números irracionais, todos eles correspondem a algum ponto dessa reta. Por exemplo, se você marcar esse número que está exatamente no meio do caminho entre o 0 e o 1, o número que vai estar associado a ele, naturalmente, seria o número 0,5. E o número π, por exemplo, que é o número irracional, a gente sabe que o valor aproximado dele é 3,14. Então esse número estaria um pouquinho à direita do número 3. Ou seja, qualquer número que você imaginar, seja positivo ou negativo, vai estar associado a algum ponto da reta. E qualquer ponto dessa reta vai estar associado com algum número real. Então essa é a primeira ideia que associa álgebra e geometria. A gente pega pontos de uma reta e associa com números reais. Depois dessa associação, a gente avança um pouquinho mais nisso e agora pensa num sistema formado por dois eixos desses. A gente vai formar um plano agora, a partir desses dois eixos, que são eixos perpendiculares, e o plano definido por eles a gente chama de plano cartesiano. Então a gente imagina um eixo igualzinho a esse que está aqui em cima, que vai estar na horizontal, que é o eixo chamado de eixo X, e um eixo igual a esse, só que apontado agora para cima, na direção vertical, que vai ser o eixo Y. Os dois eixos têm em comum esse ponto, que vai ser o número 0, tanto para um eixo como para o outro. A partir daí, a setinha indica mais uma vez que os números positivos vão ficar para a direita, ou que os números vão crescendo para a direita, e os negativos ficam para a esquerda. A setinha apontada aqui para cima indica que no eixo Y, os números positivos ficam para cima do 0 e os negativos ficam abaixo do 0. Então, quer dizer, com esses dois eixos agora, a gente define pontos que vão estar localizados em todo um plano agora. Ou seja, o plano cartesiano, na verdade, nada mais é do que um sistema formado por dois eixos reais, que são perpendiculares. E como é que a gente localiza pontos, tanto no eixo real como no plano cartesiano? Bom, no eixo real, que é um eixo só, você vai imaginar que todos os pontos, por enquanto, estão em cima dele. Ou seja, cada ponto que você imaginar estaria em cima desse eixo aqui. Quando você marca um ponto em cima desse eixo e chama ele de ponto A, por exemplo, para localizá-lo em cima desse único eixo, basta você associar ou dizer qual é o número que está associado a ele. Ponto A, por exemplo, está associado ao número 2.
Então você poderia escrever assim, ó, o ponto A é igual a 2. No plano cartesiano, a coisa não é bem assim. No sistema cartesiano, no sistema com dois eixos perpendiculares, cada ponto não vai estar associado a um único número. A gente vai associar cada ponto a um par de números, ou seja, vamos associá-los a dois números. Para entender a ideia, vamos imaginar que o ponto A agora estivesse aqui. Você vai associar a ele dois números, um sobre o eixo x, outro sobre o eixo y. Para saber que número está associado a esse ponto sobre o eixo x, vamos descer uma linha, ou seja, traçar uma linha vertical até chegar ao eixo x. Ou repara que essa linha que eu desenhei, essa linha tracejada, é paralela ao eixo y. Então você desenha uma linha paralela ao eixo y até chegar em cima do x igual a 1. Já descobrimos que o primeiro número que está associado a esse ponto é o número 1. Depois você pega esse mesmo ponto e desenha por ele uma linha horizontal. Essa linha horizontal está batendo aqui no número 3. Então a gente descobre que o segundo número associado a esse ponto é o número 3. Na verdade, a ideia do plano cartesiano é uma ideia que aparece em diversas situações, por exemplo, do nosso dia a dia, para localizar pontos. Localizar pontos, por exemplo, no planeta Terra, usando longitude e latitude, até em certos jogos, como por exemplo Batalha Naval, em que você precisa dar duas coordenadas para a pessoa localizar o ponto que vai ser atacado. Ou seja, estamos usando aqui uma ideia da maior importância, inclusive na vida prática, para localizar pontos sobre uma superfície. Você associa ele a dois pontos, um ligado ao eixo x e outro número associado ao eixo y. Depois que você descobriu esses dois números, você vai dizer que esse ponto A tem como endereço as coordenadas 1 e 3. Nessa ordem, primeiro o número que está associado ao eixo x, depois o número que está associado ao eixo y. A gente vai chamar essas duas coordenadas de coordenada x, coordenada y. Ou de maneira mais geral, em alguns livros a gente vai usar muito a palavra abscissa e ordenada, que muitos alunos às vezes não guardam direito esses nomes, depois quando aparece na prova do vestibular o cara não lembra bem o que significa. A palavra abscissa é o mesmo que a coordenada x desse ponto. E a coordenada y é a ordenada. Então vamos colocar aqui as palavras. Abscissa e ordenada. Ou seja, cada ponto agora está associado a um par de números chamados de abscissa e ordenada. Basta você traçar uma linha vertical pelo ponto que você encontra qual é a coordenada x dele. Basta traçar uma linha horizontal pelo ponto que você encontra a coordenada y dele. Isso vale para qualquer ponto que você localize aí nesse plano cartesiano. E da mesma forma, se alguém coloca para você, por exemplo, um ponto B, que vai ter coordenadas 4 e 1, bom, para cada par de números reais, você localiza um único ponto no plano cartesiano, onde estaria localizado aquele B. Para localizar o ponto B aqui, você vai pensar assim agora. Pelo número 4, que é a coordenada x, você desenha uma linha vertical. Pelo número 1, que é a coordenada y, você desenha uma linha horizontal. Onde essas duas linhas se cruzarem, ali está localizado o ponto B no plano cartesiano. Ou seja, aqui está o ponto B. Então, pelo x, ou pela coordenada x, você traça uma linha vertical. Pela coordenada y, você traça uma reta horizontal. Onde essas duas linhas se cortarem ou se cruzarem, ali está localizado o seu ponto no plano cartesiano. Bom, além de saber localizar pontos ou identificar pontos no plano cartesiano, é bom você conhecer também algumas características do que acontece em cada um desses quadrantes, por exemplo, aqui do plano cartesiano, e outras características que podem ser importantes para você entender melhor as questões de vestibular sobre a geometria analítica. Bom, todas as questões de geometria analítica do vestibular são resolvidas no plano cartesiano. Então é muito importante que você tente estudar e aprender um pouco mais sobre ele antes de começar a fazer as questões da própria geometria analítica. A gente acabou de ver que no plano cartesiano cada ponto está associado a dois números. Pega o ponto A então, por exemplo, e a gente já viu que para associá-lo a dois números, basta você desenhar uma linha vertical passando por esse ponto até chegar ao eixo x. E essa vai ser a primeira coordenada desse ponto, ou a abscissa dele, no caso é 2.
Depois desenha uma linha horizontal por esse ponto até chegar ao eixo Y. Essa seria a segunda coordenada do ponto, ou também chamada de ordenada. Então, a gente viu que para representar esse ponto, a gente poderia escrever essas duas coordenadas entre parênteses, separadas por vírgula. Essa estrutura, em que você escreve os dois números entre parênteses, mas separados por uma vírgula ou ponto e vírgula, a gente chama de par ordenado. Então, a gente diz que, na verdade, os pontos do plano cartesiano são representados através de pares ordenados de números reais. Para entender essa ideia de par ordenado, imagina o ponto B agora, que fosse o ponto 3, 2. Em algumas situações da matemática, a ordem dos números pode não fazer muita diferença, mas aqui vai fazer. Quando você olha para o ponto 3, 2, a primeira coordenada, o primeiro número que está ali, representa a coordenada x desse ponto, e o segundo número é a coordenada y. E sendo assim, quando você for localizar esse ponto no plano cartesiano, pelo x igual a 3, você vai desenhar uma linha vertical, enquanto pelo y igual a 2, você vai desenhar uma linha horizontal. Essa linha horizontal vai cortar a primeira linha num certo ponto. E nesse ponto de cruzamento estaria o ponto B. Então aqui está o ponto A e o ponto B, representados pelas coordenadas 2, 3 e 3, 2, não são o mesmo ponto do plano cartesiano. O nome par ordenado reforça a ideia de que aqui a ordem é fundamental. Se você muda a ordem do ponto, ou a ordem das coordenadas desse ponto, você vai obter um outro ponto do plano cartesiano. Ou seja, dois pontos do plano cartesiano só serão iguais se tiverem a mesma coordenada x e a mesma coordenada y. Uma outra informação importante é a seguinte. Repare que no plano cartesiano tem alguns pontos que podem estar localizados em cima dos próprios eixos, x ou y. Imagine esse ponto aqui, por exemplo, que está em cima do 4. Para saber quais são as coordenadas desse ponto, vamos reparar o seguinte. Todos os pontos que estão aqui na mesma linha horizontal, do y igual a 1, todos esses pontos terão a mesma coordenada y igual a 1. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, ou um ponto mais para cá, ou mais para cá, todos eles que estiverem nessa mesma linha horizontal terão a mesma coordenada y. Então, ele diz que essa linha aqui, ó, passa por todos os pontos onde o y é igual a 1. E aí, da mesma forma, se eu pegar uma reta que passe aqui no y igual a 2, então todos os pontos teriam essa mesma coordenada y. Aqui está o 0. Então, essa linha horizontal que passa pelo y igual a 0, vai ter todos os pontos com a mesma coordenada y igual a 0. Então, o eixo x, na verdade, é formado por um conjunto de pontos tais que todos eles têm a mesma coordenada y igual a 0. E sendo assim, esse ponto aqui, por exemplo, teria coordenadas x igual a 4 e o y seria 0. Então, esse ponto aqui, vamos chamar de ponto C, seria o ponto 4 e 0. Da mesma forma, se você pegar um ponto que esteja, por exemplo, aqui embaixo, se ele está em cima do eixo y, repare como é que a gente pode encontrar as coordenadas dele. Toda a linha vertical que passa por um certo ponto aqui do eixo x, vai ter um conjunto de pontos tais que todos eles terão a mesma coordenada x agora. Imagine então aqui, ó, essa linha vertical que passa lá pelo x igual a 1, é formada por todos os pontos do plano cartesiano que teriam essa mesma coordenada x. Todos eles têm o mesmo x igual a 1. Então essa reta seria, ou teria essa característica. Da mesma forma, se eu pegar uma reta vertical agora que passe pelo 0, nessa reta todo mundo teria um x igual a 0 agora. Ou seja, o eixo y nada mais é do que um conjunto de pontos tais que todos eles têm o mesmo x igual a 0. E por isso, qualquer ponto que tiver aqui vai ter sempre esse x aqui. Então, esse ponto, por exemplo, vai ter um x igual a 0, e o y é o valor que você está vendo aqui. É o y igual a menos 2. Então, é y igual a menos 2 com x igual a 0. E com isso, esse ponto passa a ter essas coordenadas. Seria o ponto 0 e menos 2. Ou seja, todo ponto do eixo x tem um y igual a 0, e todo ponto do eixo y vai ter um x igual a 0.
Cuidado para não confundir isso, porque é muito comum no começo acabar se atrapalhando com essas coordenadas dos pontos que estão em cima dos eixos. Eles são pontos muito importantes para estudo, por exemplo, de retas na geometria analítica. E, finalmente, cada região dessas, nas quais o plano foi dividido pelos eixos, a gente chama de quadrantes do plano cartesiano. Esse aqui é o primeiro quadrante, e você numera os quadrantes no sentido anti-horário. Esse aqui é o segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Repare que no primeiro quadrante, qualquer ponto que você pegue, vai ter sempre uma coordenada x positiva e uma coordenada y positiva também. Então a gente diz que no primeiro quadrante, o x e o y são sempre positivos. Já no segundo quadrante, qualquer ponto que você pegue nele vai ter um x negativo e um y positivo. X negativo, y positivo. Terceiro quadrante, qualquer ponto aqui vai ter um x e um y negativos. E por último, no quarto quadrante, tanto a coordenada x, ou melhor, a coordenada x vai ser positiva e a coordenada y negativa. Ou seja, é possível reconhecer em qual quadrante está o ponto só de olhar para as coordenadas dele e ver quais sinais essas coordenadas têm. Se as duas coordenadas forem positivas, por exemplo, você já vai saber que você está no primeiro quadrante. Se as duas coordenadas forem negativas, você estará no terceiro quadrante. Ok? Então, essas são as informações fundamentais sobre o plano cartesiano. A partir das próximas aulas, vamos começar a estudar os problemas da geometria analítica que ocorrem aqui nesse plano. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.